Olá, tudo bem? Gente, nessa aula, o que a gente vai falar? Nós vamos, no Minikube, ativar um componente que já vem pronto, que é o Register. Por quê? Quando a gente nós vamos depois configurar a nossa aplicação e ela vai gerar imagens Docker da nossa aplicação, ok? Então nós vamos precisar transferir as imagens Docker da nossa máquina para o Kubernetes. Então a gente vai utilizar um repositório como se fosse um repositório local do Docker. É muito parecido o conceito com o repositório do Maven, por exemplo. Quando você faz um jar e você quer publicar esse jar para outras pessoas, como é que tu faz? Tu compila e manda o jar para outra pessoa? Não. Tu compila, tu dá um push desse jar para um repositório e as pessoas que querem usar pegam desse repositório. Então, quando você digita um POM, uma dependência, aquela dependência aponta para um repositório. Então, tem um nome, pacote, o nome do projeto. Aí você baixa essa imagem. O Docker é a mesma coisa. Todas as imagens geradas você manda para um repositório e depois dentro de um outro servidor você consegue baixar essa imagem. Então a gente vai com o Minikube ativar o repositório dele para a gente poder publicar nossas imagens e o Minikube quando o Kubernetes for subir o nosso container ele conseguir achar essa imagem, beleza? É uma configuração simples. Existe aqui o Minikube addons list. Ó, isso aqui são todos itens a mais que o Minikube traz de forma simples de configurar. Quando está na produção, você não tem essas opções. Essa é uma opção do Minikube, né? Então você consegue ativar um registro no Minikube de forma bem simples, porque ele já vem aqui. Pode ver que está quase tudo desativado. Então, como é que a gente vai fazer para ativar? A gente vai precisar desse cara aqui, ó. Então, nós vamos fazer enable, ok, registry. Ó, ativei, ok. Se eu der um list agora, ó, ele vai aparecer agora ativado. Ok. Se eu fizer aqui agora get mcube ctl get pods namespaces, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Ó, existe um comando watch. Se tu usar o watch na frente, ó, pode ver aqui o registry, ó, esse cara aqui, ó, ele tá criando o container. Ele não iniciou ainda, porque provavelmente ele está baixando a imagem. Então, se tu usar a palavra, essa palavra aqui, ó, watch, ele fica monitorando watch depois do comando, né? Kube ctl get pods namespaces. Ele fica travado, tá vendo? Ele fica travado, monitorando o tempo inteiro, porque a gente está observando a criação do container. Então ele está ali criando o container para rodar. Deve demorar um pouco, porque a minha internet no canto que eu estou aqui não tá lá muito boa. Ó, rodou. Fechou, tá vendo? Agora tá rodando. Perfeito. Eu preciso agora fazer um comando que tá lá também. Tá, eu preciso agora fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui. Ó, pegar esse cara aqui. Aí lá no readme tem esse comando aqui, ó. E eu preciso aqui trocar só o nome da imagem, que é esse cara aqui. Esse comando aqui, na verdade, está abrindo a porta. Ele está abrindo a porta, ó, porta e forward,
namespace, cubesystem, daí eu falo qual que é o pod, a porta é 5000. Então eu tenho um container rodando que é meu registry. Mas se você não abrir a porta 500, a porta 5000, que é a que ele usa, se eu bater na 5000 eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada, entendeu? Então é importante esse comando sempre quando a gente for testar, você executar esse comando. Esse comando a gente está abrindo aquela porta. Então tudo hora que a gente fizer um push, vai cair nessa porta aqui. Vai lá pro registry, ok? Daí, o que é importante? É importante a gente renomear a imagem. Como é que funciona o Docker quando a gente vai utilizar um registry, né? Ele funciona mais ou menos assim, ó. Ele tem uma nomenclatura que a primeira parte é o endereço de onde está o registry e a segunda parte é o nome da imagem e a versão. Basicamente assim. Então, como na nossa máquina a gente está usando a porta 5000, a gente vai utilizar dessa forma: localhost 5000. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Docker image ls. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem. Ah, eu tenho uma imagem aqui, ó. Teste. Aqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui. Então eu vou fazer assim, docker push e essa imagem. Então o nome da imagem já está o localhost, o 5000 e o nome da imagem. Eu fiz assim, ó, lá, ó. Push, tá vendo? Que ele tá mandando lá e já tá respondendo lá em cima. Então sempre quando a gente for definir agora uma imagem, a gente usa primeiro o localhost e a porta, que é onde a gente quer, e depois o nome da imagem. Se fosse no ambiente de produção, sei lá, um ambiente local mesmo, poderia ser alcateiadev.com.br registry.alcateiadev.com.br. E aí que tá falando aqui, ó. Isso, quando eu fizer um push, ele vai buscar o repositório nesse endereço, regis.alcateiadev.com.br. Então é assim que a gente trabalha a nomenclatura, né? Então, instalei e configurei, na verdade eu configurei não, habilitei o Regis no Kubernetes e só preciso agora que as minhas imagens estejam nessa estrutura. Nessa estrutura não, né? As minhas imagens estejam nessa estrutura aqui com o localhost 500. Perfeito? Valeu, gente.